a gente via naquela época da fundação que a medicina do cooperativismo seria uma excelente opção para a classe médica e também para o usuário, né? Realmente eram poucas as instituições de assistência médica de classe existentes na época, que abrangia muitas vezes grupos seletivos, né? E não dava oportunidade de participação da população em geral. E nós vislumbramos na época, né, que isso seria uma necessidade. O trabalho médico ia exigir isso da gente. Aí foi quando um grupo de 27 abnegados, né, visionários, né, idealizamos criar a Unimed. Pequena, eu diria quase que microscópica em relação ao que é hoje, né? Mas esse grupo muito dedicado fez com que ela germinasse, crescesse e se transformasse hoje na Unimed, que é... Na época, o atendimento que era feito nas clínicas particulares eram feitos muito pelo SUS, Sistema Único de Saúde, o antigo INAMPS, né? Hoje SUS. Então, surgiu a necessidade de fazer alguma coisa nossa, uma cooperativa que nos protegesse do mercado até então criado. Gley Nogueira Gurjão, professor, doutor da UFRN, simplesmente reuniu alguns colegas, em torno de 15 mais ou menos. Eu fui um desses. Então a gente nos reunimos na Associação Médica de Natal, ali na Avenida Hermes da Fonseca. E sucederam as reuniões, quase todo sábado, às vezes a grande maioria ia lá, outros faltavam por motivo de algum compromisso, e aí vamos criando. Havia a movimentação de uns médicos no sentido de criar uma cooperativa de trabalho. Eu me lembro bem que estava à frente o Dr. Gley e outros médicos, que eu não recordo todos agora, mas o Dr. Gley foi uma pessoa líder nesse processo. E aí nós vimos que realmente a criação de uma cooperativa, ela era um evento, uma iniciativa que ensejava para a gente a criação de um mercado para o médico atuar, né? E um mercado que era nosso, já que a cooperativa é nossa. O meu sonho foi medicina desde criança. E quando eu vi a oportunidade da Unimed, eu era residente na época, residente da maternidade Escola Januário Seco. E na hora que o Dr. Gley fez a explanação, eu achei que seria uma boa para mim, como de fato, até hoje estou na Unimed. De um tempo que a gente trabalhava no consultório, fazia as anotações físicas no papel, fazia receita no papel, tudo isso mudou muito, né? Com a tecnologia. Hoje está impactando também no trabalho médico essa novidade que é chamada inteligência artificial, né? Mas os recursos tecnológicos hoje você tem um prontuário eletrônico, a receita, hoje você não precisa nem imprimir no papel, você manda e vai para o WhatsApp do paciente, quer dizer, a medicina avançou muito. E eu pude testemunhar, em relação à nossa Unimed, que a Unimed acompanhou este avanço, né? A Unimed, nós tivemos, não foi o trabalho de um só homem, mas a pessoa que participou da direção ao longo desses anos e todos os presidentes, cada um aportou um tijolinho na construção desse edifício robusto, que isso hoje se chama Unimed. Então eu tenho, né, se a gente imaginar a linha do tempo, começando com Gley e chegando atualmente ao presidente atual, Dr. Márcio Rego, todos eles deram contribuições importantes para a consolidação da nossa Unimed. Se você raciocinar que quando eu me formei em 1969, não existia ainda ultrassom,
que hoje em cada esquina aqui de Natal existe uma clínica de ultrassom, no modo de dizer. Então você veja o que era a medicina há 56 anos atrás, né? E em 1969, e a medicina de hoje, o avanço tecnológico, material. Houve um avanço inequívoco, né? Hoje você está nos Estados Unidos operando via robótica um paciente aqui no Brasil, né? Então você veja o que era a medicina de 69, que é 1969, que nem ultrassom existia ainda. A gente fazia o diagnóstico pela chapa, vou bater uma chapa de pulmão, uma chapa do abdômen, né? E a medicina robótica de hoje. Então, para que a população tivesse direito a isso, só teria se houvesse alguma instituição em termos com uma visão de cooperativismo que permitisse, com a congregação de médicos, divisão de setores, né? De especialidades, que viabilizasse a população de uma maneira geral esse atendimento. E quem foi que fez isso aqui no Rio Grande do Norte? A nossa Unimed. É uma diferença absurda, né? Porque na época a rede hospitalar não existia, não era tão grande. Porque os hospitais particulares abriram bem depois que eu terminei o curso. Quando eu terminei a residência, só tinha o PAP e o São Lucas. Depois foi aparecendo, né, os outros hospitais, e a proporção que foi aparecendo foi aumentando o número de hospitais a se frequentar, a se trabalhar neles. Mas eu sempre acreditei na Unimed e hoje está aí o resultado. E representa tudo na minha vida. Formação criei uma família de 3, minha mulher mais 3 filhas, 2 médicas e uma advogada. E elas hoje estão atuando junto comigo na nossa clínica. E isso não tem preço, entendeu? É muita satisfação. E elas também, logo que se formaram, se cooperaram na Unimed. Todas as 2 são cooperadas da Unimed Natal. Uma das grandes emoções que eu tive na minha vida, que foram muitas, graças a Deus, boas, foi a formatura da minha filha em medicina. Não é? Ela é médica, ginecologista, obstetra, não? Como a mãe também, a doutora Socorro Melo, também, que foi também fundadora aqui da nossa associação. Mas a sensação de você ver uma filha crescer é a sensação que eu vi a Unimed crescer, né? Isso me deixa muito orgulhoso. Então, a sensação, para mim, de quê? De orgulho, né? De ter fundado e ter, hoje, participar ativamente, né? Atendendo lá no Via Direta, na quinta e na sexta-feira. Hoje eu já me aposentei do consultório e hoje eu estou no Centro Clínico do Harmony e atendo o Unimed 2 vezes no mês em Currais Novos. Eu sou siridoense, sou caicoense. Quando eu comecei minha vida como médico e tal, eu tinha várias entidades, né, que fizeram convênio comigo para eu poder atender. Então era Petrobras, Banco do Brasil, várias, todas. Mas hoje só me resta a Unimed. A Unimed, ela ficou porque eu sinto que é a nossa cooperativa, eu sinto que o meu trabalho como médico contribuiu para a construção da Unimed hoje, como está, uma entidade robusta, forte, entendeu? E é por isso que eu não deixei a cooperativa, abonei todos os outros convênios e hoje eu atendo a cooperativa, que é a minha cooperativa Unimed, e particular. Então eu estou muito satisfeito no trabalho que eu faço, porque para mim ser médico é uma missão, para mim eu encaro isso como uma missão, e apesar de eu ter mais de 50 anos de formados, eu tenho 52, vou fazer 53, 52.
anos de formado, mas o contato diário que eu tenho com os pacientes e principalmente o que eu tenho toda quinta-feira, que eu passo o dia todo lá no Via Direta atendendo os pacientes da Unimed, isso não me cansa, pelo contrário, isso me fortalece. Eu acho que todo cooperado tem que vestir a camisa da sua cooperativa, que é uma coisa sua. Todos os cooperados participando ajudam muito a diretoria de qualquer diretoria da Unimed. Isso é o meu recado que eu tenho que deixar para a Unimed, que ela cresça cada vez mais, agora com a ajuda de todos. Uma andorinha só não faz verão. A gente tem que se unir cada vez mais para que a nossa cooperativa cresça mais ainda, que hoje é a maior cooperativa do estado do Rio Grande do Norte. Que todos eles se sintam muito orgulhosos de pertencer à Unimed. E além, mas não é só orgulho, existe também a responsabilidade e todos eles têm a obrigação de trabalhar para que daqui a 50 anos a nossa Unimed seja firme e forte. Eu me sinto muito feliz, porque foi uma coisa que eu vi nascer e desenvolver e crescer ao ponto que está hoje. Eu acho que a Unimed já é o maior plano de saúde do estado, né? E que você não vai se arrepender nunca de trabalhar na Unimed. Eu não me sinto a idade que tenho, mas é muito gratificante você trabalhar com seus filhos, é muito gratificante, entendeu? E dentro dessa cooperativa da Unimed, me dá muito prazer trabalhar. Não vou aqui discriminar os outros convênios de forma alguma, onde eu tenho os outros convênios, mas trabalhando o que é seu é muito importante. A minha geração, forjada por nomes icônicos da Faculdade de Medicina, como Leide Moraes, Heriberto Bezerra, Cleone Noronha, Eudes Moura, Giseldo Trigueiro. Então essas pessoas incutiram na nossa geração uma maneira de fazer medicina que é o quê? Na última expressão da palavra, magnífico é sedador. Então, na hora que você, pela ação do divino, coloca nas nossas mãos para fazer a vontade dele e sedador, fazer a medicina no sentido mais amplo do humanitário, então o médico no consultório tem a obrigação de não só fazer uma receita, não só orientar uma medicação, um tratamento, mas transmitir amor, transmitir carinho, transmitir respeito aos pacientes, né? E essa é a mensagem que eu tenho certeza que todos têm, mas me permita reforçar um pouco. Faça a medicina como aquilo mais nobre que Deus deu a oportunidade de você fazer, que é o quê? Amar as pessoas.